muito bem-vindo ao canal Brasil no Ponto TV, Bolsonaro News. Se inscreva e compartilhe, dê aquele like, é muito importante o seu compartilhamento. Lembrando que nós estamos começando essa live aqui, estou ajeitando esse microfone aqui para ficar legal. Começando aqui pelas duas plataformas aqui, pelos dois canais, Brasil no Ponto TV, Brasil no Ponto News e Mito Brasil, ok? Inscreva-se nesse canal, é muito importante. Mito Brasil não, Mito Brasil não, Bolsonaro News. Bolsonaro News e Brasil no Ponto News, tá ok? Estou meio atrapalhado aqui. Tá ok, meus amigos? Então inscreva-se, compartilhe, é muito importante esse compartilhamento. Live nesse canal toda segunda, quarta e sexta-feira, a partir das 19 horas. Então nós estamos nas duas plataformas aqui. Lembrando que essa live aqui ela será transmitida em outros canais no final de semana aí. Então a gente faz essa live aqui com muito cuidado aqui nas matérias, que a gente vai mandar isso aqui para alguns parceiros nossos aqui do canal, entendendo que apoiador do canal do presidente Bolsonaro, apoiador da direita, apoiadores que nunca correram da reta. Aqui não tem negócio de mudar, não, porque isso, aquilo, não, senhor. Aqui nós estamos juntos. Nós escolhemos essa que é mais difícil. A palavra de Deus diz assim: o caminho, ele é reto e não tem desvio. Tu vê a vez, não sei se você, vou voltar lá atrás um pouquinho, em 2018, quando existiu o PSL, virou o maior partido do Brasil, com o Bolsonaro, levou todo mundo para lá. Aí no final, quando começou assim, os primeiros dias de presidente da República, quando ganhou as eleições, começou aquela doideira do pessoal lá, uma maluquice lá dos caras dizendo que dividir o partido, não queria ser líder do partido, aquele negócio todo, então deu uma confusão danada aquilo ali. Então ali foi uma peneira pra gente dizer assim, olha, não é o momento de correr, não é o momento de estar junto, é o momento de estar na espera de um grande partido. Aí veio a época do presidente querer fazer o próprio partido, e aí não deu certo, porque partido de direita, ele é muito difícil acontecer no nosso país. Tu vê ali, tem um partido, não sei o que é, e só parece que tem um senador, tem partido ali que cara, tem um deputado e não tem nenhum senador. Tu tá entendendo como é que é? Então fica muito difícil. Então, na época que era o Bolsonaro queria fazer o partido dele, mas aí entrou o PL na jogada, o PL fez essa grande... Eu espero que nada aconteça, porque é uma liderança muito grande do presidente Bolsonaro, e ele está num momento ainda significa que ainda está inelegível, certo? Isso pode ser revertido? Pode. Podemos ser revestidos porque nós temos um Deus maior, tá dentro Deus maior. E nós vamos ter uma fala nós vamos comentar aqui, apesar de a gente não poder botar esse vídeo no canal, mas se você puder, vá lá no canal do presidente da República, no canal Jair Messias Bolsonaro, vá no canal dele e veja o vídeo que ele postou ontem à noite no canal. E veja o que aconteceu lá. Tá? Vai lá no canal do presidente Bolsonaro e verifica lá direitinho aquele vídeo. Eu não posso colocar esse vídeo aqui porque senão ele derruba o canal, tá vendo? Então, a plataforma aqui, sei lá, não deixa. Você bota, tem muita gente com medo de botar, tem gente que até colocou, mas já falando que o canal pode ser derrubado, tá entendendo? Porque quando fala de eleição é um negócio complicado, tá entendendo? Então você vai lá, dá uma olhadinha e verifica com ele lá, tem um negócio. Ele fala muito das caixas mágicas, tá entendendo? Verifica direitinho, tem as caixinhas mágicas que ele fala muito lá, muito bem disso aqui, tá entendendo? Então, vá lá no canal do presidente, se inscreva no canal dele, se inscreva no nosso daqui, é muito importante. Seja muito bem-vindo. Vamos fazer uma live de uma hora e meia aqui. E estamos diretamente. Alô, DJ Red Pill, um abraço aí, meu amigo. Tamo junto. Vamos lá. Muito boa noite, né? Muito boa noite. Agora são 19h38 no horário de Brasília. Iniciando mais uma transmissão ao vivo no canal, tanto no canal Brasil no Ponto News, quanto no canal... qual é o outro canal? Bolsonaro News. Bolsonaro News, né? Porque a gente tá variando muito as nossas transmissões, né? Eu peço sua compreensão, eu peço seu like, eu peço seu compartilhamento.
E se estiverem, né, pela primeira vez aqui, né, independentemente do canal que esteja, porventura, você esteja assistindo, inscreva-se, tá ok? Eu lembro, né, que a gente faz transmissões ao vivo toda segunda, quarta e sexta, né? Peço para que ative o sino, né, também para acompanhar, né, conteúdos e vídeos do canal, né? E por mais que aqui haja oposição a trechos da Constituição, também lembro que no artigo 5º é garantido a liberdade de expressão, né? Eu me embolei aqui, mas faz parte, né? Faz parte. Enfim, dito isso tudo, né? Vamos aqui aos temas desta live, mas antes, né, quero lembrar que essa transmissão ao vivo será distribuída em outros canais de apoio ao presidente Jair Bolsonaro, né? Entre eles estão ali o Brasil é Nosso, Bolsonaro News, né? Etc. Então, independentemente do canal que porventura você esteja assistindo essa live, eu peço para que se inscreva, né? Se inscreva nos canais, né? É um convite aqui humilde, né? Para que se inscreva nos canais que estão aqui na descrição, tá ok? Eu acredito que eu já disse tudo aqui do enunciado, né? Então vamos diretamente ao ponto, né? Vamos aqui aos temas desta live. Vamos primeiramente falar sobre um assunto polêmico envolvendo a Petrobras, ok? Em seguida a gente vai falar aqui sobre TSE, a gente vai falar sobre esse assunto aqui que envolve justamente processos contra o Bolsonaro, né? Quer saber mais detalhes sobre isso? Acompanhe a nossa live para que vocês estejam atualizados sobre o que está acontecendo na política brasileira. Porque a política é dinâmica, né? A todo momento a gente tem notícia nova, né? Notícias novas, né? No caso aqui, né? Mas enfim. E por fim, né? Por fim, a gente vai falar aqui sobre o assunto Barroso, né? Que logicamente está entre os assuntos mais comentados segundo o Google, né? Eu sempre verifico ali os assuntos mais comentados do Brasil, né? E o assunto do Barroso, né? Está entre os assuntos mais comentados desse país aqui, né? Então a gente vai falar também sobre esse assunto, né? Afinal de contas, é um assunto também que é polêmico, né? Então a gente não foge da raia, a gente fala aqui a nossa opinião com coragem, né? E é isso que importa, né? No final das contas, né? Novamente, peço seu like, peço seu compartilhamento e se estiver pela primeira vez aqui, independentemente do canal, né? Que você porventura estiver assistindo, inscreva-se, sejam todos muito bem-vindos, tá ok? Sem mais delongas, vamos aqui ao primeiro tema desta live. Vamos falar aqui sobre Petrobras. Faz muito tempo que a gente não fala sobre esse assunto, né? Mas eu resolvi trazer essa matéria que está lá na Revista Oeste, matéria única, que eu considero muito interessante, tá? Eu não sei para vocês, né? Mas porque cada pessoa tem uma opinião, né? Enfim, faz parte, né? Isso faz parte da democracia, né? Mas tá aqui, Revista Oeste, matéria única. Bolsonaro pretendia privatizar a Petrobras em caso de reeleição. Adolfo Saxida falou sobre o plano de desestatização da petrolífera, tá ok? Eu vou trazer aqui detalhes dessa matéria, né? Até porque é uma matéria única nesse primeiro tema, né? Mas é muito importante, né? É muito importante a gente destrinchar, né? O que imaginava ali o presidente Jair Bolsonaro em caso de reeleição, né? Logicamente, a gente passou por aquela anormalidade, né? Devido às caixas mágicas no último outubro de 2022. Mas vou ler aqui os detalhes dessa matéria. O Adolfo Saxida, ministro de Minas e Energia do governo Jair Bolsonaro, revelou que se Bolsonaro tivesse conseguido se reeleger, a Petrobras seria privatizada em sua segunda gestão, né? E
essas declarações, né? Essa entrevista, né, no caso aqui, do Adolfo Saxida foi para a Folha de São Paulo, aliás, Estado de São Paulo, né? Estadão, né? Eu confundi aqui, não é Folha, né? Porque existe a Folha e existe o Estado de São Paulo, né? Então foi para o Estadão, né? Na última quinta-feira, dia 13, né? Então, no caso, foi ontem, né? Vamos seguindo aqui. Lembrando que a gente está fazendo essa live no dia 14, pessoal. Em que retransmite, né? Essas transmissões ao vivo que a gente faz toda segunda, quarta e sexta em outros canais, né? Lembrando que essa live está sendo transmitida no dia 14/7/2023 às 19h44, tá ok? É porque a política é muito dinâmica, né? O tempo todo a gente tá falando sobre novos assuntos aqui, né? Mas nesse primeiro tema a gente reservou aqui para a Petrobras, né? O presidente planejava desestatizar a petrolífera, tá ok? Segundo Adolfo Saxida, né? E o próprio explicou que havia várias propostas de como privatizar a Petrobras, várias. Mas a equipe de governo estudava uma maneira de conseguir ali uma sequência a esse projeto através de uma competição nos setores de petróleo e gás, né, que era a área, né, do Adolfo Saxida, né, no governo do presidente Jair Bolsonaro. Tá ok, pessoal? Então, peço seu like, peço seu compartilhamento. Se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se no canal. Independentemente do canal que porventura você estiver assistindo essa transmissão, eu peço que se inscreva, né, nos canais aqui na descrição, tá? Então, independentemente do canal que porventura você estiver assistindo essa transmissão, né? Até porque eu trato as pessoas como indivíduos, né? A esquerda trata as pessoas como coletivo, né? Então a gente fala aqui no singular, né? Mas, enfim, eu peço que se inscreva, né? Aqui nos canais na descrição, tá ok? Matéria única nesse primeiro tema. Tá aqui, Bolsonaro pretendia privatizar a Petrobras em caso de reeleição, né? O presidente concorria, né, em outubro de 2022 a reeleição à presidência, né? Enfim, aconteceu aquela normalidade que a gente já conhece, tá ok? Revista Oeste, enfim, pode mostrar a matéria e seguida teremos as nossas opiniões iniciais. Pessoal, se inscreva aqui, ó, canal Brasil no Ponto TV também, tá ok, gente? Então, a matéria é uma matéria única, ela está aqui, ó, vamos levando aqui, a gente faz na dinâmica aqui, ao vivo, tá andando? O presidente Bolsonaro pretendia privatizar a Petrobras. E tá aqui na Revista Oeste, tá ok, gente? Gente, dá uma força lá pro pessoal da Revista Oeste. Escreva lá, assine lá a Revista Oeste, é muito importante, lá do meu amigo Augusto Nunes e companhia, tá dentro? Tá toda uma galera muito boa. Inclusive tem um Oeste Sem Filtro. Escreva lá nele também, é muito importante. E seja muito bem-vindo ao nosso canal. Escreva aqui no nosso também. Matéria única está aqui na Revista Oeste, tá ok, gente? Então, vamos lá. Se Bolsonaro tivesse ganhado a eleição, lá, a intenção dele era privatizar a Petrobras. E eu acho que seriam, como é que diz? A melhor coisa que ele poderia fazer durante o governo dele. Por que eu falo isso? Porque aí acabaria a roubalheira dentro da Petrobras. Vou repetir novamente para vocês. Se por acaso o presidente Bolsonaro tivesse ganhado as eleições, vamos lá, eu vou voltar a repetir, ele teria privatizado a Petrobras. Por quê? No passado e no presente, existe um detalhe muito importante dentro da Petrobras, que é uma roubalheira sem fim dentro da Petrobras. Roubalheira. Tu viu o que aconteceu no passado aí. A Lava Jato descobriu cada coisa ali. Era presidente, era vice-presidente da Petrobras, era diretor da Petrobras. Todo mundo indo pra cadeia. Por roubalheira dentro da Petrobras. Quer dizer, a Petrobras virou um caminho fácil de você assaltar, roubar. Essa é a realidade. Essa aqui não tem porque isso está nos autos do processo da Lava Jato. Entendendo? Então, por que a esquerda
já colocou um cara diferente lá na Petrobras. Saiu o presidente, que era antigo, e botou um cara lá dentro. Por quê? Esse cara, além dele ganhar milhões, o presidente da Petrobras ganha milhões, tem avião para onde ele quiser, a hora que ele quiser, certo? Da Petrobras, a hora para onde ele quiser. E a Petrobras não foi privatizada. Eles adoraram isso, porque ali é um caminho fácil de desviar dinheiro da Petrobras. Entendendo? Então, o presidente Bolsonaro, ali foi estudado vários estudos para que pudesse parar com esse desvio de dinheiro da Petrobras. Entendeu? Tem muita gente ali que devolveu muito dinheiro da Petrobras. Muito dinheiro mesmo, entendeu? Então, gente, não é justo que que o povo brasileiro paga por uma coisa, por uma gasolina cara, pelo álcool caro, pelo gás de cozinha caro. Enquanto isso, os caras estão bebendo no ar-condicionado, ganhando milhões, e o povo passando necessidade. Tá entendendo? Então, o Saxida, ele foi ali justamente para organizar isso aqui, como foi feito a Eletrobras. O certo mesmo era botar o presidente da Petrobras, tipo foi colocado o presidente do Banco Central. Não pudesse mexer. Eu acho que alguém tem que ter alguém tem que iluminar. Eu até tem hora que eu falo eu apoio o Cláudio Dantas, que ele fala numa coisa. Cadê o nosso combate? Não é só pensar ali no fruto da... Meu amigo, é fazer algo ali dentro, com alguma coisa ali dentro, um projeto que coloque o presidente da Petrobras e vai fechando os pontos. Porque o mandato do presidente Bolsonaro foi só de 4 anos e ele teve que sair ali por causa a gente já conhece o que aconteceu. E o que foi que aconteceu? Aconteceu que ele fechou alguns caminhos que ele começou pela Eletrobras, ele ia respeitar, ele ia fazer os Correios também, ele ia fazer os Correios, mas o que foi que aconteceu? Não deu tempo, era muita coisa, tudo isso aí, toda essa privatização passa pelo Congresso, e o Congresso que nós temos são os bananas, né? Pular paradinho, sem fazer nada, o outro viaja lá pro Cruzeiro do Ela Safadão, e aí fica tudo isso. Fica essa baboseira que sai deputado, entra deputado ali. Alguns estão comigo, nós estamos juntos nessa batida. Mas é preciso as pessoas terem responsabilidade. Afinal de contas, eles estão ali porque alguém colocou eles lá. Mas é uma coisa que acontece. Quando eles querem voto, eles vão lá, se surge de lama, eles vão lá e fazem qualquer coisa. Essa emenda foi minha, foi eu que mandei lá para o Estado. Depois que passa a eleição, ele vai lá para o gabinete do Lula, o Lula faz o cheque, entendendo? Dá para o presidente do Congresso Nacional e faz aquela distribuição para todo mundo. Quer dizer, é um país de lacral, né? Quer dizer, é um país onde um cara vai lá falar besteira do povo brasileiro, um tal do larápio, entendeu? Então, eu peço aqui que venha essa turma, tenha projeto duro, é difícil. Ficar dizendo para colocar um presidente da Petrobras e não poder mexer nele, algumas coisas vão ter que sair. Saiu no governo Bolsonaro o presidente do Banco Central, que ele tem que levar 5 anos ali dentro, são 5 anos, vai acabar agora. E aí o larápio já está querendo, porque ali também é um buraco, de passar dinheiro. Entendeu? De passar dinheiro, de roubalheira dentro do Banco Central. Já foi lá e botou o presidente do Banco Central que não deixa passar nada ali. A nossa economia só está assim, segurando assim, por causa dele. Porque o Lula não tem projeto nenhum. Qual é o projeto do Haddad, rapaz? Qual é o projeto maravilhoso que esses caras trouxeram? Nenhum, cara. Os caras não têm projeto desde a época da eleição. E pior, o TSE não viu nada, não cobrou nada disso, mas do Bolsonaro eles cobravam. Tá entendendo? Do Bolsonaro cobrava projeto, cobrava isso, aquilo, outro, mas o do Lula não cobrava nada. Quer dizer, é um TSE junto com o Lula. Mas o que é que acontece? Vamos lá. Então tem que ter projeto. Presidente dos Correios não pode sair. Presidente da Eletrobras já foi vendida, não pode sair.
Presidente do Banco Central não pode sair, presidente da Petrobras não pode sair. Então, é cercar, porque há uma chance desses caras negociar cargo, eles estão reativando a FUNASA apenas para ter maioria do Congresso Nacional. Não vão conseguir. Entendeu? Não vão conseguir fazer isso. Não, eles vão conseguir reativar a FUNASA, que já tinha tirado lá, tinha extinguido isso. Entendeu? Eles estão reativando para dar cargo para deputados, senadores. Quer dizer, é um país que ainda não acordou para a vida. É um Senado, Câmara dos Deputados, Congresso Nacional, não acordou. Gente, as coisas mudou, gente. Tá tudo na ponta do celular. Será que esses caras ainda não pensaram nisso, não? Nós não estamos em 2005, 2006, quando houve aquela roubalheira lá da Lava Jato. E não estamos naquela época, nós estamos em 2023. Tudo que acontece hoje lá nos Estados Unidos automaticamente está aqui ao vivo dizendo o que está acontecendo. Antigamente, saía nos Estados Unidos de manhã, você saía chegando no dia seguinte. Me lembro numa época que passavam os jornais daqui do Rio, a gente só ia saber no Nordeste no dia seguinte, porque a repetidora quer repetir no dia seguinte. Tu tá entendendo como é que é? Nós estamos em 2023, você sabe em tempo real as coisas. E o Congresso Nacional ele precisa acordar para isso. Precisa chamar o Lula para explicar aquela fala lá na Uni. Precisa chamar a Advocacia Geral para explicar por que foi que ele falou mal das pessoas daquela forma. O que ele falou ali é irreparável. Daqui a pouco a gente vai falar de um outro do ministro aí do TSE, que falou também do TSE-SF, entendeu? Que agora eu acho que Bolsonaro, como nunca, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Então, o que eu tenho para falar sobre a privatização da Petrobras era um checkmate para acabar de uma vez com a roubalheira dentro da Petrobras. Seria um checkmate do presidente Bolsonaro para acabar com essa roubalheira dentro da Petrobras. Se inscreva, compartilhe, dê aquele like, é muito importante o seu compartilhamento. Parabéns, Saxida, que por muito pouco, uma questão de tempo, é só uma questão de tempo. Nós ainda temos muita coisa para dar por esse país aqui. Assim como o presidente Bolsonaro tem, nós temos aqui muita coisa para dividir com o povo brasileiro, coisas boas. Porque aqui a gente quer dividir tudo com o povo brasileiro. Nós não queremos uma coisa só. O presidente Bolsonaro vai em qualquer lugar e é bem recebido. Entendeu? Teve aí em Goiás essa semana, eu vou fazer um vídeo depois a respeito disso aqui. Se inscreva, compartilhe e vamos lá. Exatamente. Lembrando que o PT endividou a Petrobras em mais de 900 bilhões de reais, né? Por que eu estou começando com esse comentário? Porque o PT, por muito tempo, fez das estatais um antro de corrupção, né? Dizem muito aqui no Brasil que o intuito do PT era aparelhar o judiciário, mas além disso, o PT tinha um plano de justamente fazerem das estatais um antro de corrupção, né? Para que 37 ministérios? Né? Não há no mundo um exemplo de sucesso onde o Estado inchado tenha funcionado, né? Porque Estado inchado é sinônimo de comunismo. O comunismo nunca funcionou em país nenhum. Não será, logicamente, no Brasil que irá funcionar, né? Se tanto o comunismo quanto o socialismo não funcionaram no Brasil de 85 até 2018, vai funcionar agora com esse desgoverno do PT, porque o outro dia, em reunião do Foro de São Paulo, falando para convertidos, o Lula falou que tem orgulho de ser comunista, né? Então, contra fatos não há argumentos. Alguns dizem que o Lula não seria comunista. Ele mesmo se admitiu assim. Em outro programa lá no SBT, em 2018, ele falava que era socialista refinado, né? Então ele defende essas duas ideologias que nunca funcionaram em país nenhum,
né, você não vê uma crítica do desgoverno a qualquer regime totalitário. Você não vê uma crítica do desgoverno, né, do Lula ao aumento, né, no início do ano, de invasões de terras. Agora eles inovaram, né? Não é só invasões de terras produtivas. Agora eles querem invadir terras improdutivas também. Invadiram, né, no caso, né? Graças à CPI do MST, esse número reduziu. Isso sem falar no fato de que Bolsonaro acabou com o MST concedendo mais de 400 mil títulos de propriedade rurais, né? Mas falando aqui sobre a Petrobras, né? Eu estava até pesquisando aqui, a Suíça somente tem 4 estatais, Japão 8 e Austrália também 8. Já o Brasil, é outra história, né? Segundo alguns números aqui da imprensa, o Brasil tem mais de 130 estatais, né? Mas eu tenho lá minhas dúvidas, porque algumas outras matérias dizem que o Brasil tem mais de 400 estatais. O Bolsonaro ajudou a reduzir a quantidade dessas estatais, né? A mais icônica estatal que ele privatizou foi a Eletrobras, no qual flexibilizou, né, e ajudou essa ex-estatal a chegar ali à sua autonomia. Mas além disso, o presidente Bolsonaro também desestatizou, concedendo autonomia ao Banco Central, que é tão criticado pelo Larap por conta dos altos juros atuais. Mas por que os juros estão altos? Por conta do aumento do Estado. Para que 37 ministérios? Né? Então, não há caminho para a redução dos juros sem a redução do Estado. Andam juntos, tá? Andam juntos. Muito se falou ultimamente sobre reforma tributária. Eu entendo que a gente deveria ter passado antes por uma reforma administrativa para reduzir o número de cargos de funcionários públicos no Brasil, porque é absurdo, né? O quanto que o brasileiro paga de impostos para esses que muito deles não têm a contribuir, né, de volta à população, né? Mas além disso, a gente precisa de uma reforma política para acabar com esse toma lá da cá todo, né? Então, o que a gente vê nesse atual desgoverno? Um aumento do Estado e a volta do toma lá da cá, principalmente nessa questão da aprovação da reforma tributária venezuelana, né? Que eu acredito que foi criticada, né, por Adolfo Saxida, né? Que falava justamente, né, que falou, né, nessa última quinta-feira, em entrevista ao Estadão, que se caso o presidente Bolsonaro se reelegesse, né, iria privatizar a Petrobras. Eu não tenho dúvida disso. Algumas declarações levavam, né, nós aqui a crer, né, de fato que o presidente Bolsonaro ia trilhar esse caminho, né, Afinal de contas, o desejo do PT, né, é até mesmo reestatizar a Eletrobras. Já o desejo do Bolsonaro, né, é justamente privatizar quanto mais estatais melhor, né? Quanto mais privatizações melhor. É essa lógica do presidente Bolsonaro. E alguns ainda falam que Bolsonaro seria igual ao Lula, sendo que são completos opostos, né? Eu, no passado, né, tinha aquela ignorância, né, de achar que todo político é igual, sendo que o tempo mostrou diferente, né? O tempo se mostrou diferente. Afinal de contas, quando a gente fala em Bolsonaro, quando a gente fala em Lula, primeiro falando Bolsonaro aqui, né? Quando a gente fala em Bolsonaro, a gente fala de honestidade, né? Afinal de contas, ele passou
quase 30 anos no parlamento sem qualquer caso de corrupção em seu nome, né? Mas além disso, a imprensa não tem o que falar quanto à conduta do governo do presidente Bolsonaro, porque ele, por si só, já era exemplo para ele mesmo, né? Mas também fazia ali um exemplo aos seus ministros, tanto que os ministros do governo Bolsonaro não se corromperam também junto a ele, né? Logicamente, né? Então não há caso de corrupção no governo do presidente Bolsonaro. Inclusive, desafio a imprensa a me apontar um caso, né, de irregularidade no governo do presidente Bolsonaro. Isso simplesmente não existe, ainda mais, né, se questionarem o próprio Adolfo Saxida, que vai confirmar isso que eu estou dizendo aqui agora, tá ok? Então é impossível comparar Bolsonaro com Lula, né? Logicamente, a gente passou por aquela normalidade nas caixas mágicas em outubro de 2022, porque aqui questiona, né? Cadê os 60 milhões, né? Cadê os 60 milhões? Né? Então, logicamente, né, a gente via por parte do TSE muita parcialidade, né? Não só em critérios eleitorais, né, mas também em critérios pré-eleitorais, principalmente naquela questão envolvendo as inserções de rádio. Afinal de contas, o Lula teve muito mais do que o Bolsonaro, somente no Nordeste, aqui dizendo, tá ok? Mas, recentemente, o Adolfo Saxida trouxe, né, à baila, né, trouxe a público uma declaração que eu não entendi muito bem, né, que o Lula, de princípio, né, que o Lula cumpriu, né, com tudo que prometeu, né, basicamente isso. Eu não entendi de princípio, né, mas depois eu fui encaixando as peças, né, na verdade, de fato, né, o Lula prometia, por exemplo, censurar redes sociais, né, e não é isso que ele quer de fato, né? Tudo que ele prometia, ele está fazendo agora, né? Não apresentou um plano de governo, né? Basicamente, o Lula fez uma campanha baseada na mentira. Mentir está no DNA do Lula, né? Ou vocês estão surpresos com o que está acontecendo atualmente no desgoverno do PT? Né? Eu não estou surpreso, né? Você vê o tempo todo o Lula, né, escolhendo seus ministros através de militância, através do viés ideológico, diferentemente do que fazia o Bolsonaro, que priorizava ministros com critérios técnicos, né, incluindo justamente aqui o próprio Adolfo Saxida, né, que parece que já tem mestrado em economia. É um cara muito capacitado, tanto que reduziu o preço dos combustíveis, né, até o fim de 2022. Né? Já o Lula caminha pelo lado contrário. Né? Justamente, o que a gente tem visto? Um aumento no preço dos combustíveis. Mas, além disso, né, o preço do combustível acaba refletindo no aumento dos preços dos alimentos. Né? Ou seja, além da gente ver um aumento no preço dos combustíveis, você vê automaticamente um aumento nos preços dos alimentos. Né? Além disso, você vê, logicamente, um aumento na inflação. Né? Porque o compromisso desse desgoverno para com os cidadãos é zero. É zero. Né? O Lula está governando, entre aspas, para a sua própria ideologia. O Lula está muito mais preocupado em financiar através do BNDES outras obras em outros países do que propriamente preocupado com o Brasil. Né? O Lula está muito mais preocupado com outros países do que propriamente com o Brasil, resumidamente. Né? É ou não é? O que está acontecendo no desgoverno atual é reflexo do que a gente já via no passado. O Lula não mudou nesse sentido. Né? Não mudou. Né? Você vê o Lula anunciando a conclusão de obras que foram feitas no governo Bolsonaro. Né? Então, mentir está no DNA do Lula. Né?
por onde ele vai, né? Por onde ele vai, ele diz bobagem, né? E não consegue esquecer o Bolsonaro, de jeito nenhum, né? Tem inveja do Bolsonaro, o tempo todo denegrindo a imagem do Bolsonaro. Logicamente, o presidente Bolsonaro acabou processando Lula por duas vezes, né? Nos últimos tempos. Logicamente, as nossas instituições judiciárias estão corrompidas, né? É aquilo, né? O presidente deixa muito de processar por conta disso mesmo, porque ele vê, de fato, que não há justiça no Brasil. Mas, além disso, o próprio presidente Bolsonaro concede um maior nível de liberdade de expressão possível para as pessoas. Afinal de contas, opinião não é crime ou não deveria ser. Ou não deveria ser, né? Então, o Brasil ele anda na contramão do que países desenvolvidos estão caminhando. Porque você vê somente no Japão e Austrália 4 estatais, aliás, Suíça 4 estatais, Japão 8 e Austrália 8. Já o Brasil já tem mais de 100 estatais, né? Então, de fato, você vê um Estado muito inchado e você não vê uma perspectiva para que ele se reduza. Muito pelo contrário. O Lula fala até mesmo em taxar o Pix, fala em reestatizar a Eletrobras, né? Muito ao contrário do que justamente o Bolsonaro prometia. Ele queria, de fato, não só privatizar a Petrobras, mas privatizar os Correios também, que hoje é um problema sério, né? Um problema sério no Brasil, né? Então, você vê somente nessas questões das estatais uma diferença sem precedentes entre Bolsonaro e Lula, né? Isso sem contar o fato, né? Do próprio Lula ser corrupto, né? Então ele fez dessas estatais por muito tempo, né, incluindo a Petrobras, um antro de corrupção. Onde tem esquerda tem corrupção. Então o Lula não mudou. Inclusive, até recentemente, o próprio Ciro Gomes, que é um esquerdopata, falou que está todo mundo surrupiando nesse desgoverno, né? Está todo mundo surrupiando. Então, o Lula ele não mudou com o tempo, né? Agora, quando ele fala que ele tem orgulho de ser comunista, ele está falando a verdade. Ele está falando a verdade, né? Afinal de contas, você não vê, né? Você não vê o Lula tecendo uma crítica a esses regimes totalitários pelo mundo. Cuba, Venezuela, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Além disso, o próprio desgoverno defende a censura com esse PL 2630, né? Que, segundo o texto lá, usa um pretexto de transparência, sendo que, na verdade, o PL 2630 prevê a censura nas redes sociais. O próprio Flávio Dino falou abertamente, escancaradamente, que o PL 2630, aliás, a regulamentação das redes sociais é para justamente cercear a direita. Quer dizer, eles querem, né, o desgoverno quer que a esquerda fale o que quiser e a direita seja cerceada. E que não pode admitir isso, de jeito nenhum, né? Logicamente, um estado de sucesso passa pela redução do mesmo, até porque já dizia Ronald Reagan, né? O Estado é o problema, não a solução, né? Quanto menos Estado, melhor, né? Inclusive eu sou contra, né? Alguns até dizem que eu possa ser radical aqui, mas eu sou contra assistencialismo, né? Eu sou a favor do trabalho, né? O próprio Ronald Reagan falava o seguinte, né? Que o melhor programa social é o emprego. E é esse o caminho. Não tem como fugir disso, né? Contra fatos, não argumentos, né? Então, eu acredito que eu não entendi muito bem no começo, mas eu acredito que o Adolfo Saxida está certo quando ele diz que o Lula está
cumprindo o que prometeu. Afinal de contas, a mentira fez parte da campanha do Lula. Tudo que ele prometia, né, ele está querendo agora, né? Por exemplo, um exemplo é justamente a censura das redes sociais, né? Então, de fato, o Adolfo Saxida tá certo. Mas além disso, eu quero aqui também fazer uma crítica ao Adolfo Saxida no seguinte sentido, né? Tô falando por mim, eu jamais concederia uma entrevista ao Estadão, sendo que esse mesmo Estadão agora tá que é direita, que quem não é. Na verdade, o Estadão fez campanha escancarada ao Lula, né? Fez campanha escancarada ao Lula. Agora eles estão dizendo o que pode ser, o que é uma direita selvagem, o que é uma direita mais civilizada. Logicamente, eu continuo apoiando o Bolsonaro, mas não apoio o Tarcísio, né? O Tarcísio se tornou uma espécie de direita permitida, né? Que na verdade é a esquerda. Eu entendo dessa forma, né? Agora, eu sei o que o Estadão fez no verão passado. Eu sei, né? Então, o Estadão não venha com essa de dizer o que é direito e o que não é. O Estadão sempre foi de esquerda. Sempre foi. Sempre teve ali matérias enviesadas, né? Ponto final, né? Ponto final, né? Essa imprensa, né, a maior parte dela, se preocupa muito mais em desinformar do que propriamente em informar. Há muito tempo, na verdade, há muito tempo que a gente não vê jornalismo de fato, né, na velha imprensa, né? Que a gente menos vê, na verdade, é jornalismo nessa velha imprensa. A maioria dessa imprensa do Brasil, no meu entendimento, não presta. Faz um desserviço ao Brasil, né? Incluindo o próprio Estadão, que no meu entendimento quer dinheiro do desgoverno Lula. Porque o Lula não é um Bolsonaro que aguentava ali todas as pressões, né? Vamos dizer assim, suportava todas as pressões. O próprio presidente Bolsonaro falava que era muito fácil para ele estar do outro lado, né? Porque, de fato, você vê que o desgoverno, né, até governa, entre aspas, com facilidade, porque você não vê uma militância, né, uma ação, né, por assim dizer, que atrapalhe o desgoverno através ali do STF, né? Agora, não era esse cenário que a gente via, né, no governo do presidente Bolsonaro. Você via o tempo todo o Bolsonaro brigando com o STF, e o STF atrapalhando o governo Bolsonaro, né? É ou não é? Contra fatos não há argumentos, né? Logicamente, eu apoio a desestatização da Petrobras, né, a privatização da Petrobras. Afinal de contas, a gente vê até o presente momento que a Petrobras está servindo somente ao PT, né? Afinal de contas, muitos funcionários, né, que estavam ali na Petrobras até o fim de 2022 atrapalhavam o Bolsonaro na questão dos combustíveis, né? O Adolfo Saxida acabou ali salvando essa questão, né, indo justamente no caminho contrário de reduzir tanto o preço dos combustíveis quanto o preço da luz, né? Eu lembro muito bem disso, né? Então, parabéns aqui ao Adolfo Saxida. Eu só não consideraria a entrevista ao Estadão. Afinal de contas, eu sei o que o Estadão fez no verão passado, e o Estadão sempre foi e sempre será de esquerda. Ponto final. Presto aqui meu repúdio ao Estadão, né? Mas além disso, né, também presto meu repúdio à Folha de São Paulo. Tá ok, meus amigos? Então inscreva-se, compartilha, é muito importante o seu compartilhamento. Lembrando que nós temos live nesse canal toda segunda, quarta, sexta-feira, a partir das 19 horas. Então dê aquele like, compartilhe nosso vídeo, compartilhe nossa live. É muito importante o seu compartilhamento e seja muito bem-vindo a este canal. Live toda segunda, quartas
e sexta-feira, a partir das 19 horas. Então, dê aquele like, compartilhe nosso vídeo, compartilhe nossa live e vamos que vamos. Exato, exatamente, né? Vamos aqui ao segundo tema, mas antes eu quero deixar aqui um salve para o Elias José, que compareceu na nossa transmissão ao vivo. Além disso, quero também enviar aqui um salve para o Mauri Neves, né? Neves e Elias José. Que sempre comparece aqui nas nossas transmissões ao vivo. Enfim. E mandar um abraço também para aqueles que não falam nada também, só ficam assistindo aqui. Okay? A gente sempre credibiliza aqui os nossos inscritos, devemos lealdade ao presidente Bolsonaro, mas também a gente presta aqui o nosso respeito aos nossos inscritos. Então sejam todos muito bem-vindos, ok, pessoal? Vamos aqui ao segundo tema dessa live, vamos falar aqui sobre o TSE. Faz tempo que a gente não fala sobre o TSE, mas tá aqui, né? Aliás, a gente falou recentemente quanto ao julgamento do presidente Jair Bolsonaro, até para a gente não ser aqui desonesto, né? Na verdade, a gente falou, sim, sobre o TSE na questão envolvendo o julgamento de inelegibilidade de Bolsonaro, mas eu quero falar aqui sobre essa questão envolvendo aqui, ó, justamente, aqui, ó, TSE avança em mais duas ações que pedem inelegibilidade de Bolsonaro. Vista Pátria, Alan Frutuoso, né? Quero aqui enviar um salve para o Alan Frutuoso, né? Alan Frutuoso. Visito a loja dele lá, a loja do Alan Frutuoso. Tem livros do mito, escrito pelo Eduardo Bolsonaro. Vai lá na livraria do cara, entra lá. Faz a sua compra lá do livro. Tem muito livro na livraria Vista Pátria, tá ok, gente? Se inscreva no canal dele. Aqui a gente não tem negócio de, não faz pra... A gente faz sim, entendeu? Aqui nós somos livres para fazer o que bem entender. Canal de direita, tá? Aqui nós não aceitamos negócio de governo patrocinar coisa nenhuma, não. Aqui é tudo dinheiro próprio. E quem ajuda o canal são justamente as pessoas que ajudam o canal do Frutuoso e o nosso canal. Parceiros aqui. Se inscreve e compartilha. Vamos lá. Exato. Continuando aqui, ó. Nesta sexta-feira, né, o TSE retomou o andamento de mais duas ações que pedem a inelegibilidade de Jair Bolsonaro. No mês passado, a Corte Eleitoral considerou o Bolsonaro inelegível até 2030. Em um dos processos, né, o Corregedor-Geral, aliás, vou pular aqui, rejeitou, né? Não, na verdade vou ler aqui. Em uma dos processos, né, o Corregedor-Geral, né, o Benedito Gonçalves, rejeitou um pedido de produção de provas feito pela defesa de Bolsonaro. Tá ok? Então tá aqui, inclusive o Bento também determinou para que o MPS manifeste sobre a acusação apresentada pelo PT por uso indevido de estrutura pública para ato de campanha. Vai vendo, Brasil. Isso aqui é uma vergonha, né? Sem comentário, né, pessoal? De fato, Vista Pátria aqui, né? Eu não vou ler o restante dessa matéria, mas tá aqui no canal Vista Pátria. TSE avança em mais dois processos que pedem a inelegibilidade de Bolsonaro. Vista Pátria. Enfim, pode mostrar a matéria e seguir traremos as nossas opiniões. Matéria única, tá ok, gente? Aqui, ó. Matéria tá aqui no Vista Pátria, lá tem o canal Vista Pátria, mas tem o site dele lá, do Alan Frutuoso, que é parceiro nosso aqui do canal, que não tem vergonha de falar quem é parceiro. Tá aqui, ó. Tá? Mais dois processos avançam contra o presidente Bolsonaro no TSE. Tá aqui a matéria. Antes dos comentários aqui, eu quero lembrar que em desses processos, nos dois, há o envolvimento de deputados e senadores bolsonaristas, entre eles Magno Malta, acredito que o Eduardo e outros, tá ok? Então eu quero deixar claro aqui que senadores e deputados também estão incluídos em um ou nos dois processos contra o Bolsonaro lá no TSE, tá ok? Matéria aqui do Vista Pátria. Alan Frutuoso, um salve, tá ok? E é isso. Então, segue. Então, gente, o que eu vou falar sobre isso aqui? Isso aí é como eu falo para vocês. Teve um certo ministro que falou besteira. Nós não ganhamos, nós tomamos. A esquerda, o Zé Disseu também falou a mesma coisa, quer dizer, jogaram sujo contra o presidente Bolsonaro.
Mas tudo bem, passou, é coisa do passado. Agora, o que eu tenho para falar sobre isso aqui? Eles vão envolvendo todo esse pessoal do Bolsonaro, só a direita. Porque a esquerda faz o que eles quiserem. Tudo que eles quiserem, ele faz. Tudo que eles quiserem, ele faz. Esquerda. Com a complacência do STF e TSE. Por quê? Eu acho que se tiver que tirar todo mundo, tem que fazer uma nova eleição. Se tirar todo mundo, se caçar todo mundo, tem que fazer uma nova eleição. Ou então não existe democracia no nosso país. Certo? Como agora, acabei de receber uma notícia agora da Venezuela, agora há pouco, recebi essa notícia, que o Maduro não quer que nenhum órgão internacional acompanhe as eleições lá. Segundo matérias, né, que ela quer fazer uma menção aqui, né? Segundo matérias, o Maduro irá voltar ao Brasil. Eu acredito assim que a gente deveria, inclusive, acionar a Interpol, tá ok? Contra o Maduro, que quer vir para o Brasil, né? A gente tem que acionar o quanto antes a Interpol. E outro detalhe, ele terá uma surpresa no Brasil, tá? Ele terá uma surpresa no Brasil. Maduro, se ele comparecer lá em Belém, do Pará, para participar lá da reunião da cúpula, sei lá, qual é a cúpula. Então, o que é que acontece? Ele terá uma surpresa. Não se preocupa, não. Se preocupa. Da outra vez ele veio escondido, tirou o transponder do avião e entrou no Brasil aqui com a complacência de quem? Da aeronáutica, né? Porque a aeronáutica deveria ter segurado lá, que não tem, é clandestino, vamos prender. Mas e aí? E aí, pessoal da aeronáutica, como é que fica? Pessoal que monitora o céu brasileiro. É por isso que eu falo o seguinte, quando o Ricardo Salles fala uma coisa, que no nosso país não existe conflito, e para que essa dinheirama toda para nossas Forças Armadas, aí nego fica falando besteira. Mas eu acho que ele está certo. Porque se tirou o transponder, por que tirou o transponder? Tirou o transponder e prende ele. Meu filho, você não pode entrar na nossa área aqui de vigilância sem nada, tá vendo? Os Estados Unidos não pega ele. Vai ter surpresa para ele quando chegar em Belém do Pará. Aguarde e confie, tá? Vai vendo. Vai, fica passeando, dando aí. Ainda mais que a gente tem tratado com os Estados Unidos de larápio, que fizer coisas erradas aqui na região, e essas coisas que são feitas, a gente manda para lá. Então, voltando aqui, brincadeiras à parte, brincadeira não, coisa séria, brincadeira à parte, o que é que acontece sobre isso aqui? O TSE, ele assim, fica tipo militando, né, sobre tudo que acontece. Eu acho, se tiver que caçar todo mundo, fazer uma nova eleição. É simplesmente isso, tá vendo? Porque tá na hora, né, de gente botar na cabeça das pessoas, principalmente o TSE. Será que qual é o tempo de mandato de ministro do TSE? Eu não sei quanto é que tempo. Se ele fica lá, envelhece lá, fica para sempre lá, tipo o STF. Eu ainda não li essa parte, tá vendo? Mas eu acho que também tinha que ter mandato para esse pessoal. 2 anos tá bom para esse pessoal. 2 anos. Fez uma eleição, passa e bota outro. Os caras ficam ali para sempre ali dentro ali. E ninguém... Aí eu volto a falar novamente. E ninguém faz um projeto. Gente, nós somos de direita. Nós temos que entrar com o processo. Tem que pedir impeachment do Lula de manhã, de tarde. Pedir impeachment dele na hora do almoço, café da manhã, 8 horas da manhã, 10, 4, 5, 6. Tem que pedir impeachment dele. Tem que pedir de manhã, de tarde, no café da manhã. É o Sanderson, todo mundo. É o Eduardo, é todo mundo, gente. Vamos se unir cada vez mais. Porque parece que, final de semana, se junta uns 10 deputados e uns 5 senadores, se reúne. Vamos fazer aqui um projeto para tal coisa. Vamos apresentar isso junto. 4 anos para ministro do STF, 5 anos de mandato. Acabar com essa
dizer que é a última instância, que eles são imexíveis. Pô, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas o que é que acontece? TSE não pode ser o mesmo. Tu vê como é que é o negócio. Aí tem aquele ministro do TSE, fica ali, mas aí tem os ministros do STF que se metem no TSE. Será que está certo isso? Será que nós não poderíamos dizer o seguinte: ministro do TSE não se mete no STF, nem STF não é. Aqui, para que não haja desconfiança da população. Para que não haja desconfiança da população. Para que o que um esteja julgando lá aqui, jogue para cá, o outro não faça a mesma. Eu sigo o relator. Quer dizer, e aí? Tem que ser coisa distinta, gente. TSE julga todos os tipos de processo. E STF joga todo tipo de processo do Brasil inteiro. É muita coisa. E o cara que fica no TSE, ele cuida somente das eleições. Acabar com esse negócio, não. Agora vamos se revezando, porque o presidente do TSE é o presidente esse ano é Barroso. Ano que vem é o Alexandre de Moraes, depois é o Cássio Nunes, depois é o André Mendonça. Tu tá entendendo? Acabar com isso aqui, acabar com isso. Presidente do TSE, são 4 anos de presidente, são 4 anos que ele fica lá. Acabou. Ele vai ter outro candidato, que se ganhar a eleição, fica lá. Acabou. Gente, é concorrência, tá entendendo? É concorrência. Acabar com esse negócio de o cara ficar para sempre, 70 anos de idade ali, aí quando sai dali, tá entendendo? É difícil você entender isso aí, como é que funciona isso aqui. Eu acho que saber jurídico, como diz o Pavinato, ninguém tem ali. Eu acho que só Gilmar Mendes, que é o que ele falou, tem 2 ou 3 pessoas que sabem saber jurídico, né? Saber jurídico. O restante ninguém sabe, não. Ninguém sabe, nunca passou por esse negócio aí. Então, gente, se inscreva e compartilhe, dê aquele like, sabe o que eu tinha para falar. Eu acho que ministro do TSE não pode ser ministro do STF. Quer dizer, é um negócio errado que eles fizeram ali dentro. E mandato, gente, por mandato. É 4 anos de mandato e ponto final. E outra coisa, não sai de lá aposentado, não. Se ele quiser sair aposentado, ele tem que ficar pelo menos mais 4 anos. Aí sim, 8 anos ele vai se aposentar. Vamos lá. Exatamente. Primeiramente, quero recomendar uma live que ocorreu no canal Reserva do Coronel Couri com o Felipe Jimenez para falar sobre transparência em pleitos, tá ok? Vou usar esse termo aqui para não ter problema com o YouTube. Basicamente é isso, eu recomendo bastante, tá ok? Recomendo bastante essa live no canal Reserva do Coronel Couri, tá ok? Mas, primeiramente, dizer que o TSE é um reduto do PT, né? Uma extensão do PT, né? Vocês usam o termo que vocês quiserem, tá ok? Eu vou usar hoje o termo que o TSE é reduto do PT, né? Porque sempre foi na verdade, né? A gente viu na época pré-pleito, né, que houve falta de isonomia. O que é falta de isonomia? O Lula ele teve muito mais inserções de rádio somente no Nordeste do que propriamente o Bolsonaro, né? E isso por si só já demonstra um TSE parcial. Sabe o que é isso? Parcial. Eles dizem serem imparciais, só que são parciais. Eles mentem quando dizem serem uma coisa, mas na verdade são outra, né? Na verdade são outra, né? Você vê que a atuação, né? Atuação, por assim dizer, do TSE é igual à da Globo, né? Eles falam que que fazem um jornalismo imparcial, sendo que, na verdade, que vê o tempo inteiro a Globo fazendo um jornalismo, entre aspas, parcial. O tempo inteiro denegrindo o Bolsonaro, dia e noite, né? Ao mesmo tempo que fazem campanha escancarada ao Lula. De novo pergunto, cadê os 60 milhões? Por quê?
Diferentemente do Lula, que não sai nas ruas, o Bolsonaro sai e por onde vai é aclamado. Ponto final. Né? Agora, não tem o que discutir quanto a isso, né? Mas no que tange ao processo de inelegibilidade do Bolsonaro, né, usaram uma falsa narrativa de que ele usou indevidamente a estrutura pública para ato de campanha. Por favor, não tem essa. Não me venham com essa. Né? Até porque o presidente Bolsonaro vamos dizer assim, ele trabalhou em prol de um bem maior, né? Que é a transparência. O que a gente quer? Né? O que a gente lutava naquele momento ali, antes do pleito? Por mais transparência, por mais, no fim da linha, por mais democracia, né? A liberdade de votos existe no Brasil. Né? Aliás, existe entre aspas, né? Porque de fato a gente não vê uma transparência, o artigo 37 sendo respeitado. Né? Eles rasgam a Constituição o tempo inteiro, não só nessa questão envolvendo a inelegibilidade de Bolsonaro, mas também em questões envolvendo os próprios aliados do Bolsonaro. Né? Foi assim nas questões envolvendo o próprio Daniel Silveira, né? Índio Sereri, né? Max Guilherme, Mauro Cid, entre outros, né? Que são prisões políticas, inconstitucionais inclusive, né? Mas tão inconstitucional quanto foram esses processos de inelegibilidade do presidente Bolsonaro. Né? Eu falo processo porque agora aumentou, né? Segundo o TSE, há mais 2 processos que pedem inelegibilidade do Bolsonaro. Quer dizer, ele já está inelegível, eles avançam ainda com mais processos contra o Bolsonaro. Quer dizer, é de uma inescrupulosidade sem tamanho, sem cabimento, sem procedente, na verdade, né? Enfim, agora o Bento, né, será o Benedito, aliás, o Benedito, né, será o Benedito, acionou o MPE, que é outro antro de comunistas, outro antro de petistas, né? O Lula é um encantador de jumentos, a gente já conhece, né? A gente já conhece aqui, ele está solto, né? Ele está solto, né? Ele está solto e elegível, enquanto isso o Bolsonaro está inelegível. Honestidade Quer dizer, 2 pesos e 2 medidas. 2 pesos e 2 medidas. Era para o Lula estar inelegível, não o Bolsonaro. Né? Fora o fato do Fachin, né? Que era ex-presidente do TSE, que fez uma reunião com embaixadores de forma inconstitucional. Agora, o Bolsonaro fez a sua reunião de forma constitucional, né? Ou seja, a gente vive nesse Brasil de inversão de valores por parte do judiciário, né? O que não poderia, pode. E o que não pode, não poderia. Quer dizer, é uma inversão / confusão, né? Total, né? Essa que é a verdade, que vive nesse Brasil atual que querem o tempo todo transformar o certo em errado e o errado em certo. O Bolsonaro, né, que é honesto, eles querem condená-lo, né, por exemplo. Né? E o Lula, que é um condenado, um corrupto, eles acham que é ficha limpa. Quer dizer, é uma vergonha esse Brasil atual, né, convenhamos, né? E agora você vê o TSE novamente militando em prol do PT. Novamente, é só mais um caso de militância por parte tanto do TSE quanto por parte do MPE, né, em prol do PT. É isso que eles sempre fazem. Eles fazem de tudo para beneficiar um lado só, beneficiar, no caso, o PT, enquanto o outro lado eles vão lá e cerceiam, querem condenar
até mesmo multar, né? No caso do julgamento de inelegibilidade de Bolsonaro, segundo alguns, cabia somente a multa naquele caso, né? Mas tornaram o Bolsonaro inelegível, né? Quer dizer, não faz sentido nenhum, não faz sentido nenhum, né? Então, você vê o tempo todo, tanto o STF quanto o TSE atuando de forma antidemocrática, diferentemente do que fazia o Bolsonaro, que atuava, segundo ele, né, dizia, nas 4 linhas da Constituição. O presidente, inclusive eu desafio aqui, né, me aponte um caso onde o Bolsonaro agiu fora da Constituição. Isso não existiu, incluindo a própria reunião com embaixadores, que segundo alguns embaixadores disseram, né, alguns embaixadores, eles disseram que o Bolsonaro não cometeu crime nenhum. Quer dizer, o crime que, segundo o sistema, né, que o Bolsonaro cometeu é ser honesto, né? Até porque não tem o que inventarem contra ele, né? Não teve um caso de corrupção, né, envolvendo o seu mandato enquanto deputado, né, no que tange o Bolsonaro, né, no caso aqui, e também não há um caso de corrupção envolvendo o próprio governo do presidente Bolsonaro. Afinal de contas, ele era exemplo para si mesmo e acabava sendo exemplo para seus ministros, que eram escolhidos de forma técnica, diferentemente do que a gente vê agora, que o Lula escolhe ministros, né, por assim dizer, através do viés ideológico, né, que era o que o Bolsonaro combatia. Além disso, você vê, através desse desgoverno, a volta do toma lá da cá. Foi assim no caso da aprovação da reforma tributária venezuelana, no qual propõe aumento de impostos ao invés de reduzi-los, que era o que o Bolsonaro fazia, né? Ou seja, você, através do desgoverno do PT, você vê aumento de tudo, né? E benefícios para a população de uma forma geral, nenhum. Até porque o desgoverno não apresentou um plano de governo, por assim dizer, não apresentou um projeto em prol dos cidadãos, né? E, consequentemente, não tem base no Congresso. O que o Lula faz? Comprar o Congresso. E muitos, né, por assim dizer, deputados são compráveis, acabam caindo na narrativa, né? Caindo nessa orquestração por parte do Lula, né? Ou seja, o Lula oferece dinheiro ao Congresso, né? E muitos deputados, preocupados apenas com seus próprios interesses, acabam votando a favor, por exemplo, de uma reforma que não traz benefício nenhum ao Brasil, né? Somente traz prejuízos, né? Afinal de contas, se fala muito naquele conselhão venezuelano, né? Além disso, você vê aumento na tributação na cesta básica, né? Ou seja, é uma reforma tributária venezuelana ou não é? Né? Enfim, se a chapa Dilma Temer fosse cassada em 2017, né, pelo TSE, o atual presidente do TSE jamais ocuparia seu cargo. Afinal de contas, o Michel Temer sendo cassado, ele jamais escolheria o atual presidente do TSE para ministro do STF. Ponto final. Ponto final. Isso é irrefutável. Né? Então, naquela reunião com embaixadores, o presidente estava pensando num bem maior, né? Não em benefício próprio, né? Como é dito por parte do TSE, que no meu entendimento e no entendimento de vários,
é um reduto do PT, é uma extensão do PT, né? As instituições jurídicas do Brasil, né, por assim dizer, estão corrompidas, né? TSE, STF, OAB, o próprio MPE, entre outros, né? Então, esses mais dois processos que pedem a inelegibilidade de Bolsonaro só visam mesmo a tornar, né, aliás, cercear mais o Bolsonaro, mas além disso, né, tornar todos aqueles, né, tanto deputados quanto senadores bolsonaristas inelegíveis. Afinal de contas, o Bolsonaro acabou tiltando o sistema, né, se elegendo através da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se elegendo através de sua agenda conservadora. E é isso que incomoda o sistema, né? O sistema não esperava eleger o Bolsonaro, né? Por isso que agora tentam de tudo para cerceá-lo, incluindo no direito à expressão. Opinião não é crime, não deveria ser, mas não respeito o Bolsonaro, vão respeitar quem? Não respeito a Constituição, vou respeitar quem? Né? Então era prerrogativa do presidente da República fazer essa reunião com embaixadores na hora que ele bem entendesse. Mas é aquilo, né? De novo, não respeita a Constituição, vão respeitar quem? Né? Então presto aqui meu repúdio ao TSE, né? E presto aqui meu apoio ao Bolsonaro e também a deputados e senadores de direitas que estão envolvidos, né, porventura, nesse né, um ou dois processos no TSE. Tá ok, meus amigos? Então inscreva-se, compartilhe, dê aquele like, é muito importante o seu compartilhamento. Não se esquece não, olha só, Maduro, Putin, tem um aqui do Brasil, um ministro aqui do Brasil, tá? Putin, Maduro é um ministro aqui do Brasil. A vida, ela tem um preço, e o preço é alto. O fim da nossa vida, do pó viemos, do pó voltaremos, está na Bíblia Sagrada. Não adianta você fazer o mal e achar que vai receber o bem lá na frente, porque o mal, geralmente, ele é pago com o próprio veneno desse mal. Se inscreva e compartilhe, vamos lá. Exatamente, vamos falar sobre o assunto do momento, vamos falar sobre o Barroso, né? Vou passar pelas matérias aqui, até porque são muitas, pessoal, muitas mesmo, né? Até porque a gente tem que comentar sobre elas aqui ainda, né? Nessa edição, nessa transmissão ao vivo, tanto no canal Brasil no Ponto News, quanto no canal... Bolsonaro News Bolsonaro e News. Brasil no Ponto News. Bolsonaro News. Então é isso. Peço seu like, peço seu compartilhamento e se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se no canal, independentemente do canal que porventura você estiver assistindo, tá ok? Enfim, vamos lá, vamos aqui ao último tema. Senadores pensam em medidas contra Barroso após fala na Uni, né? Vamos lá. Vamos aqui rapidamente. Após fala de Barroso na Uni, oposição quer impeachment do ministro, tá ok? Vamos lá, Pleno News. Barroso já foi alvo de 2 dezenas de pedidos de impeachment, revista Oeste. Vamos lá, Pleno News. Pacheco diz que fala de Barroso é inadequada. Vai vendo, Brasil, né? Mas... vamos seguindo aqui, ó. Barroso se retrata com Pacheco por fala sobre bolsonarismo, de jornal Pleno News. Vamos lá. Ora Brasília. Deputados agem com pedido de impeachment contra Barroso por exercer atividade político-partidária. Ora Brasília. Pleno News. Ministros do STF criticam fala de Barroso sobre bolsonarismo. Vai vendo, Brasil. Os próprios ministros do STF isolando o Barroso, hein? Vai vendo, Brasil. Tá aqui, ó. Senador pede que PF investigue vídeo com declaração de Barroso. Revista Oeste. Vamos lá. Vamos seguindo, rapidamente.
Barroso vai assumir órgão, instituição que pune juízes por causa de manifestações políticas. Vai vendo, Brasil. Revista Oeste também, vamos lá. Barroso, né? Barroso nega urgência a pedido de suspensão da reforma tributária. Eu já comentei aqui sobre a reforma, né? Sobre essa reforma venezuelana, né? Então tá aqui, né? Barroso negou urgência a pedido de suspensão da reforma tributária. E por fim, Hora Brasília, Foro de Curitiba publica nota de repúdio à fala de Barroso. Hora Brasília. Enfim, pode mostrar a matéria e em seguida traremos as nossas opiniões finais. Tá ok, gente? Então são várias matérias aqui, tá ok, ó? Eu vou levar aqui. Vamos começar aqui por essa aqui, ó. Pleno News. Senadores pensam em medida contra Barroso. Vamos aqui, senadores, tá ok? Vamos lá. Tem mais aqui, são muita matéria, vai abrindo um pouco devagar. Após fala de Barroso, a oposição pede impeachment dele, tá ok? Vamos aqui. Revista Oeste. Tá ok, gente? Aqui, ó. Barroso já foi alvo de 2 processos de impeachment e nada foi pra frente, tá ok? Vamos lá. Tem mais outra matéria aqui. Pacheco diz que fala de Barroso foi inadequada. Tá vendo? Vamos lá. Tem mais aqui, gente. Vamos lá, com calma aqui. Barroso se retrata com Pacheco. Vai vendo, Brasil. Tem medo. Deputado entram de pedido de impeachment de Barroso. Muita matéria. Ministro do TSE, do STF, criticam fala de Barroso, tá? Mais aqui. Senadores pedem à polícia que investigue o vídeo do Barroso, tá? Que falou, né? Barroso vai assumir órgão, critica, que pune aqui juízes, ok? Barroso nega urgência em suspensão de reforma tributária. Vamos lá. Tá bom por enquanto aqui, são bastante matéria, mas vamos lá. Hoje foi um dia cheio, tá vendo? Só se fala disso aí, desse negócio do Barroso. Infelizmente, o Barroso, ele ele acha que ele já é dono do Brasil, tá vendo? Ele acha que ele é dono do Brasil. Porque você lembra? Primeiro ele falou lá, tá tudo aí na internet, inclusive aqui no canal. Perdeu o Mané. Lembra? Essas falas do Barroso. Outro detalhe. Eleição não se vence, se toma. Tu lembra disso aqui? Tá tudo aqui, né? Tá tudo aqui no canal. É só você verificar, tá tudo aqui. Eu tenho inclusive esses vídeos guardados aqui. Tá vendo? E fora as outras falas que ele falou. Faltava essa daí. Então, ele se empolgou lá. Se empolgou não, ele falou, ele vinha agora com essa retratação barata, que essa retratação barata, que o próprio ministro, isso queima, a imagem do STF já não é boa, já não é lá com essas coisas com a população, com o povo, já não é boa com o povo, certo? Agora eles agem, porque ele, por ser membro do STF, ele age com o partido, o STF age com o partido político. Partido político, entendeu? Tu vê lá, regaçou a camisa, foi lá pro microfone, o pessoal vaiando ele e ele detonando, inclusive a gente. Ele falou mal da gente, que nós somos bolsonaristas, que vencemos bolsonaristas, falou um monte de asneira lá, tá entendendo? Isso, mas isso, vou falar o que o Zé Maria falou. Isso, depois, eles falam isso aqui, ministros ficaram assim. Depois que eles foram fazer rede social, fazer canal, eles têm lá a TV lá deles, lá quando parece a luz azul, quando o Zé Maria fala, eles ficam empolgados. O voto, às vezes, é o voto de 5 minutos, eles levam 2 horas para dar um voto. Tu tá entendendo como é que funciona? Então, ele se sente o ator lá da novela,
Entendendo? Então é isso que eles se acham. Eles acham o último biscoito do pacote. Entendendo? Que é imexível, não pode mexer, porque se mexer te processo e ninguém me processa. E ninguém tem coragem de quebrar o sigilo telefônico bancário desse pessoal, né? É incrível isso, né? Todo mundo eles podem quebrar o sigilo, mas o dele não pode ser quebrado. Então ele deixa essa brecha pra gente ficar aqui falando. Entendendo? Agora, com que cara a gente vai ficar? Porque na época do Bolsonaro, lá vamos dizer, ele era ministro do TSE. Ficava falando o tempo todo. E foi fazer campanha dentro do Congresso Nacional para que o Bolsonaro não se elegesse. Para que não fosse dado lá o negócio das caixinhas mágicas. Tu tá lembrado disso? Para que não prosseguisse com aquele negócio das caixinhas mágicas. E o que foi que aconteceu? Bolsonaro perdeu as eleições. E o outro ganhou com 60 milhões. Agora, aonde está 60 milhões é que ninguém sabe. Aonde está 60 milhões que ninguém sabe. Eu vejo aí o cara fazendo inauguração. As inaugurações que esse Larápio está fazendo até hoje. Vou mudar aqui rapidinho. O que ele está falando até hoje, até hoje, é feito do Bolsonaro. Não deu para finalizar ele. Não deu para finalizar, eles finalizaram, concluiu agora, está concluindo. Não fez nada até agora, não tem projeto. A única inauguração deles que eles fizeram foi placa do Ministério lá da Justiça, Ministério lá da Educação. Foi só isso que eles fizeram. Entendendo? O negócio desse pessoal, eu quero fazer o seguinte, vamos lá. A cultura, são 8, vai para 8 meses. O que a cultura fez até agora pela população? Liberou dinheiro, verba, alguma coisa? Não, fez nada. O teatro, estão caindo os pedaços por aí. E aí? Vamos lá, entendendo? A cultura está em frangalho, entendendo? E eles vivem inaugurando plaquinha lá em cima. O que tem até agora, que estão inaugurando até agora, é que o Bolsonaro deixou aí para finalizou, entendendo? Outra coisa, mentira dele que o Brasil tem 800 milhões está construindo 760 milhões de casas. São 215 milhões de pessoas, não é isso, no Brasil? E está falando para o mundo, né? Então todo mundo que ficaria ali, ficaria com uma casa. Eu tinha 2 casas, eu tenho 2... Quer dizer, o cara, ele mente, rapaz. Quando ele não mente, ele está metendo a mão na Petrobras. Tá vendo? Essa é a história. Então, é mentiroso. Agora, tem um papo, né? Tem uma lábia que os jumentos aceitam. Tá vendo? Tem uma lábia que os jumentos aceitam, tá entendendo? Jumentos, tá entendendo? Jumento nordestino. Mas tudo bem, vamos lá. Aí, o que é que acontece? Voltando aqui ao Barroso. Barroso, se eu fosse você, entrava diretamente pro PT, direto, cara. Faz uma ficha lá com o Lula e já entra direto. Não precisa disso. Pede demissão no STF. Agora, a punição tem que ser dura. Essa notinha aí não vale. Essa notinha não vale, porque ele nos bastidores, ele quis falar aquilo mesmo que ele falou. Ele falou contra a gente, ele falou contra os bolsonaristas, ele falou contra os Bolsonaro, ele falou mal de 54 milhões de brasileiros que votaram no presidente Bolsonaro. Ou 58, sei lá, 58 milhões de que votaram no Bolsonaro. Tu tá entendendo? Então, é uma vergonha. Ministro do STF não era para se meter nessas enrascadas. Era para ele ficar, ele tem que dar, ele ali tá ali para fazer as coisas dele lá dentro. Ler os processos e dar seu veredito. Não se meter em negócio de... não se meter em negócio de querer ser ator da Globo, tá dizendo? Querer ser ator ali, tá dizendo? Quer dizer, tá dizendo? Querer ser o Tony Ramos ali, querer o finado Tarcísio Meira, tá dizendo? A única que fica ali mais quietinha lá dela é a Roda Weber, que fica mais ali na dela ali, porque... Tá dizendo? O restante todo mundo quer aparecer, o Barroso quer aparecer, como é que é? Tem mais outro lá, todo mundo quer aparecer, todo mundo acha... Por que não sai da caixinha, meu filho? Sai da caixinha, entrega o cargo, mas eles não querem perder ali o cargo ali, né? Não querem perder. Sai da caixinha
e vai partir, entra num partido direto pro PT, faz uma ficha com Lula e entra lá. Eu quero ser teu vice, quer ser candidato a deputado, senador, alguma coisa. Me ajuda aí, que ele vai te ajudar. Agora, a punição tem que ser dura. O impeachment é pouco. O impeachment do Barroso é pouco, porque ele escorraçou 58 milhões de pessoas que votaram no Bolsonaro. Para mim, no meu caso, no caso não era só pedir impeachment dele, não era só impeachment dele, era para ele sair dali dentro do STF preso. Tinha que estar preso, tá entendendo? Porque lugar desse tipo de pessoal é na prisão, tá entendendo? Que fica falando mal de brasileiro e que é menos tem. Porque as pessoas que votaram no Bolsonaro são honestos. Não são igual aquela turma da esquerda ali, que são desonestos com a população. Quem votou no Bolsonaro vota e não se afasta do presidente Bolsonaro. Tá entendendo? Então, o Barroso, além de ser impeachment, tinha que ser preso. E aí sim, aí a história ia ser outra. Tá entendendo? Mas eu espero que o Pacheco agora tome vergonha na cara e leve esse impeachment dele para frente. E senadores e deputados, meu amigo, tem que entrar com impeachment. Não é só dele não, tem outros ali que tem que ter todo dia. Ah, não. De manhã, tá, agora, vocês se concentram, todo mundo, e faz uma reunião. Turma, é assim que a gente vai agir. Não é todo mundo agir só para um lado, não. Faz a coisa pelo lado certo. Isso é muito importante. Impeachment o Barroso, impeachment outros que vier pela aí pela frente. Entendeu? For para televisão, dar entrevista, pede o cerceamento, que ele não pode dar entrevista na televisão. Não é liberdade de expressão, não. Ministro do STF tem que ter respaldo para estar dando entrevista para televisão. E se for a Globo, aí eles vão correndo. Vão correndo. Se for a Globo, então eles vão correndo. Por quê? Eles gostam de ficar militando contra o presidente Bolsonaro. Bolsonaro, impeachment nele, pede impeachment. Você pode pedir, você não é político, mas você pode armar com alguns deputados, juntar todo mundo ali, senadores, e entrar na justiça contra ele. Outro detalhe, gente. Nós temos uma conta muito grande para pagar, que vai pagar a gente, tá? Vai pagar todo mundo. Nós vamos pagar a indenização para o Daniel Silveira, vamos pagar indenização para o Índio Sererê, vamos pagar indenização. Olha só o que eu estou te falando. Vamos pagar indenização para todas essas pessoas que estão presas. Porque eles vão entrar na justiça contra o governo. E quem tiver nessa época no governo, que essas vão ter que pagar isso aí. Porque eles são presos políticos. Eles são presos políticos. Tá vendo? Toda aquela turma que está presa, 1.500 pessoas que estão presas lá também vão entrar na justiça pedindo ressarcimento de tudo dessas atrocidades que fizeram contra eles. Isso é só uma deixa que eu vou te falar. Quando isso acontecer, tá vendo? Você vai me dizer, ainda bem que o cara tinha razão de falar isso aqui. Porque quem vai pagar a conta somos nós. Eles fazem a dívida, quem paga é o povo. Se inscreve e compartilha daquele lá que é muito importante. Fora Barroso, fora essa turma que não faz nada a favor do povo brasileiro. Vai militar nessa reunião da Uni aí, que a Uni são um bando de preguiçosos que não gostam de trabalhar. Se inscreva e compartilha. Vamos lá. Exatamente, né? Exatamente. Vou tentar ser breve aqui no meu último comentário. Na verdade, né, eu tenho que primeiro dizer que o Bolsonaro não irá acabar no que depender de mim. Né? O bolsonarismo não irá acabar independentemente do julgamento do presidente no TSE, que inclusive é um julgamento politiqueiro, é um julgamento constitucional. Afinal de contas, é prerrogativa do presidente fazer reunião com embaixadores na hora que ele bem entender, né? Mas não respeitam o Bolsonaro, vão respeitar quem? Né? Não respeitam a Constituição, vão respeitar quem? Né? Eles chamam os outros daquilo que eles fazem, né? Na verdade, os que têm feito atos antidemocráticos são
aqueles que compõem o STF, não os bolsonaristas. Né? Em nenhum momento Bolsonaro saiu fora da Constituição, por mais que alguns quisessem, né? Porque até mesmo você ouve, né, por parte de direitistas, né, entre aspas, que o Bolsonaro deveria sair fora da Constituição. O Bolsonaro não errou em não sair da Constituição, né? Essa é minha opinião, né? Essa é minha opinião. Tá? Ele não errou nesse sentido, né? Porque aqueles que estão errados de fato são os ministros do STF, porque eles a todo momento andam fora da lei, né? E quem anda fora da lei, no meu entender, é criminoso. Ponto final, né? Deveria ser preso, né? Por que eu estou dizendo isso, né? Porque de fato você vê o tempo todo Barroso andando a rebelia da lei. O tempo inteiro, né? O Barroso é aquele sujeito, né, que foi lá no Congresso Nacional militar contra a transparência nas eleições que o presidente tanto almejava naquele momento. Afinal de contas, eu até falava na época, né, quanto mais transparência, melhor. Quanto mais transparência, mais democracia. Não existe democracia sem liberdade, né? E, no fim das contas, o presidente Bolsonaro estava lutando naquele momento por mais liberdade, né? Afinal de contas, a quem interessa a não transparência no pleito, né? Eis a questão. Eu só estou fazendo um questionamento aqui, né? Porque o tempo todo você via um sistema fazendo de tudo combinadamente em prol do Lula e contra o presidente Bolsonaro. O sistema, né, quando eu digo sistema na TSE, STF, né, se juntaram à imprensa naquela manchação de reputação do Bolsonaro, ao mesmo tempo que faziam campanha escancarada ao larápio, né? Mas aqui eu questiono, né? Cadê os 60 milhões? Porque, diferentemente do Lula, que não sai de jeito nenhum nas ruas, o Bolsonaro sai por onde vai aclamado. Cadê os 60 milhões? Eis a questão, porque recentemente o Lula foi na Bahia e foi vaiado. Inclusive, eu não posso dizer aqui, mas algumas pessoas usaram ali vou usar um outro termo aqui, corrupto, né? Porque não pode falar outra palavra, porque a gente está vivendo em tempos difíceis para a liberdade de expressão aqui no Brasil, né? E onde tem censura tem comunismo, porque o próprio Barroso se juntou ao atual presidente do do TSE em prol do PL 2630, aquele mesmo que prevê a censura. E onde tem censura tem liberdade, tem comunismo, tá? Não existe democracia sem liberdade. E também, logicamente, não existe esquerda democrática. Não existe, né? Porque você vê, né? O próprio Barroso, ele fala que não é um comunista, ele é um progressista. Na hora que envergonha para eles falarem que são comunistas, eles falam que são progressistas, né? E ficam nessa, né? Outro dia, na reunião do Foro de São Paulo, o Lula se disse orgulhoso de ser comunista, né? Em outro programa, em 2022, no SBT, o Lula falava que era um socialista refinado. Agora, me aponte um lugar onde tanto o comunismo quanto o socialismo tenham funcionado. Isso não existe. Né? Agora, por que esses ministros, ao invés de irem, né, para países totalitários que inclusive o Lula defende, por que eles não vão para esses países, né, ao invés de irem para países
europeus, inclusive recentemente, ministros do STF, incluindo Barroso, foram aos Estados Unidos. Foram aos Estados Unidos, né? É muita hipocrisia, gente. Fora o fato, né, do Barroso apoiar a erva verde. A erva verde, porque eu não posso usar o outro termo aqui, né, mas ele defende esse tipo de imoralidade, né? E no meu entendimento, quem consome essa erva verde, né, para mim não é gente, né? Para mim é gente que não presta, né? É gente sem vergonha, né? Mas o que esperar desses esquerdopatas que defendem tudo que não presta, né? Ou seja, o Barroso defende, inclusive o professor Olavo de Carvalho chamava o Barroso de borroso, né? Chamava o Barroso de borroso, porque de fato ele acabou ligando para o Pacheco. Entre o Barroso e o Pacheco, eu torço pela briga, tá ok? Eu quero deixar claro aqui, afinal de contas, trata-se de dois esquerdopatas, mas é aquilo, né? A retratação do Barroso foi medíocre, né? Isso não tenha dúvida disso, foi medíocre, mas demonstra por A mais B que o Senado tem totais condições, totais poderes, né, por assim dizer, né, de impeachmentá-lo, né, inclusive o Barroso. E eu não sou daqueles que ficam falando que os deputados e senadores não deveriam pedir impeachment porque não vai resolver. Não sou desse, né? Tem que pedir. Tem que pedir. Para mim, pedir o impeachment do Barroso é obrigação nesse caso. Afinal de contas, ele falou bobagem. Além disso, falou diversas mentiras que deveriam serem investigadas. Porque o Barroso aprendeu a mentir com o Lula, né? Mentir está no DNA do Barroso, né? Igualmente no DNA do Lula, né? Afinal de contas, o que esses dois contam de mentiras não está no gibi, né? Mas eu aqui parabenizo os deputados por abrirem um processo de impeachment contra o Barroso. Afinal de contas, eu entendo assim que o Barroso não é um ministro, é um militante de toga que hoje compõe somente o STF. Antigamente ele estava no TSE, inclusive. Eu entendo que um ministro do STF jamais deveria ocupar um cargo no TSE, mas é aquilo, né? É esse judiciário, né, por assim dizer, que temos. Resumidamente, pessoal, não temos justiça no Brasil, né? No que depender dessas instituições corrompidas, né, desse país. Afinal de contas, soltaram Lula, né? E acabaram tornando essa mesma justiça, acabou tornando o Bolsonaro inelegível, sendo que o contrário que deveria ser certo, né? O Lula que deveria estar inelegível, não o Bolsonaro, né? Mas é tudo pela tal democracia, entre aspas, né? A tal democracia relativa, né? Eu entendo assim, né? Que é possível reverter a situação no Brasil, mas, né, não será fácil, né? Não será fácil, mas a gente tem que acreditar, O próprio presidente Bolsonaro falou que seria muito mais fácil para ele estar do outro lado, mas o Bolsonaro se encontra no Brasil. Por que não acreditar? Né? Por que não acreditar? Então aqui presto o meu repúdio ao Barroso, no que depender de mim, né? Repito, o bolsonarismo nunca irá acabar, né? Mas também presto aqui meus parabéns aos deputados por abrirem o impeachment contra o Barroso. Eu acredito que os senadores deveriam seguirem o exemplo da Câmara. Afinal de contas, a gente entende aqui que o Barroso deveria estar preso juntamente com outros militantes de toga, não justamente tanto no STF quanto no TSE. Tá ok, meus amigos? Então inscreva-se e compartilha, muito importante o seu compartilhamento. Vamos terminar essa live por aqui, mas antes, eu boto aqui.
Mas antes temos... Exatamente. Bota aí. Exatamente. Isso é... Antes disso, nós temos... desejo... terminou com a bateria do computador aqui. Então, gente, desejando a você um final de semana abençoado na presença do Senhor Jesus Cristo, que Jesus abençoe a todos. Vamos orar. Temos que orar por esses políticos corruptos, entendeu? Tem muitos corruptos aí. Orar por esse STF para que coloque pessoas de mais responsabilidade ali, não militante de toga, tá ok, gente? Então inscreva-se, compartilhe, dê aquele like, é muito importante. Seja muito bem-vindo nesse canal, Brasil no Ponto TV, Brasil no Ponto News e Bolsonaro News. Inscreva-se, compartilhe. Voltamos na segunda-feira, tendo um final de semana abençoado, em nome de Jesus para todos. Amém? Eu quero aproveitar que essa live se delongou bastante, né, para parabenizar o Foro de Curitiba por publicar nota contra o Barroso, que de fato, né, disse um monte de asneiras, né? Eu não suporto ouvir esse Barroso, confesso a vocês, tá ok? Então é isso, né? Matéria do Foro de Curitiba tá lá no jornal Hora Brasília, tá ok? Também quero informar aqui que a defesa de Mauro Cid pediu o arquivamento de ação por silêncio na CPMI, né? A esquerda acusa o Mauro Cid de suposto abuso no silêncio, né? O que é um absurdo e inadmissível, né? Convenhamos aqui. O silêncio do Cid foi estratégico, hein? Anotem isso. O silêncio do Cid foi estratégico. Tá ok, meus amigos? Então inscreva-se, compartilhe e voltamos na segunda-feira. Tenha um final de semana abençoado. Em nome de Jesus, que Jesus nos abençoe, nos proteja e nos guarde. Sempre colocando Deus em primeiro lugar, porque Ele é o maior de tudo. Todos. Exatamente. Não tem pra onde Além disso, advogados apontam diversas violações de direitos de presos do dia 8 de janeiro. Não se lembra, não. Tô orando por essas pessoas. Entendeu? Conexão e parabéns. política. Recomendo aqui, pessoal. Advogados apontam diversas violações de direitos de presos do dia 8 de janeiro. Tem gente que foi presa, né, que estava na frente do QG. E isso é inadmissível. Então eu quero dar parabéns ao senador, lá como é o nome dele, o senador lá, que chorou lá no Congresso Nacional, o Rogério Marinho, que chorou lá no Congresso Nacional. Por que ele chorou? Porque ele vê que tem pessoas ali que têm problemas, que pessoas estão presas inocentemente ali. São 1.000 e poucas pessoas, então a gente vai estar orando nesse final de semana por essas pessoas que estão ali lutando pela sobrevivência. Já digo assim, são pessoas que a gente vai pagar um preço por tudo isso, que é nós que vamos pagar. Exatamente. Eu também quero recomendar aqui um vídeo no qual o presidente Bolsonaro postou no dia de hoje, isso, gente, tá? em seu canal, né? Ele acabou postando. Bolsonaro fala sobre... Não pode falar, não pode falar. Tem cuidado. Não pode falar. Veja o vídeo no canal. É sobre 2018, tá ok, pessoal? Então é isso. O vídeo, eu ia colocar no canal, mas não vou colocar no canal porque é problema. Tá no canal do presidente. Exato. Veja lá esse vídeo. Exatamente. E depois dê sua